Bom, a Kelly hoje vai contar, gente, o testemunho dela aqui no Chá das Três. É um testemunho que ela já me contou, um testemunho muito edificante, né? Um testemunho de fé, de milagre mesmo de Deus, do que Deus fez na vida dela, na vida dos filhos, né? E ela tá aqui hoje para nos contar esse milagre de Deus, do que Deus tem feito na vida dela, de como Deus é maravilhoso e Ele age, mesmo a gente achando que é impossível aos olhos humanos. Deus faz o sobrenatural e ela vai contar hoje um pouquinho do testemunho dela, tá bom? Deus te abençoe, Kelly. O meu nome é Kelly, hoje eu tô com 34 anos, né? E eu tenho... O testemunho que eu quero contar é sobre milagres, né? Fé. Eu tive 4 gestações, eu vou começar da primeira e vou tentar ser breve para vocês a entender. A primeira gestação eu tive a Estela, eu não estava nos caminhos do Senhor, eu estava no mundo, né? Hoje eu sou cristã. E naquela época eu não queria estar na igreja. Eu queria estar no mundo. E eu sempre fui de ir para a igreja evangélica. Desde pequena minha mãe ensinou a gente a seguir esse caminho. Só que eu não queria obedecer, a ficar na presença do Senhor. E daí todas as igrejas eu ia visitar, às vezes as pessoas usavam, Deus usava as pessoas, os vasos dele, para falar comigo. Que se eu não viesse para a presença de Deus pelo amor, ia ser pela dor. E às vezes eu até falava, que dor é essa, né? E continuava ainda no mundo. Eu não era daqui, eu era do Paraná. E Deus me trouxe para cá. Deus usou uma pessoa para falar comigo que Deus ia me levar para um lugar longe. E quando eu chegasse nesse lugar, ai de mim se eu desviasse da presença do Senhor. E cheguei aqui na Viraí, eu ainda não queria saber ainda das coisas do Senhor, eu não buscava Deus. Você não ia na igreja? Não ia na igreja. Às vezes assim, ia, mas não era que nem Deus queria que eu ficasse na presença do Senhor, né? E daí chegou uma fase que Deus me deu a minha primeira gestação. Engravidei e ela veio com 5 meses, 24 semanas. E daí eu comecei a passar mal, não sabia o que eu tinha. E Deus me levou no Vale. Cheguei no hospital na Viraí, já estava dilatado total. Fui a vaga 0 para Dourados. Cheguei ali, eles viram, né, a minha situação. E a neném podia nascer a qualquer momento, ela poderia nascer. E eu lembro que eu lá no hospital, muito apavorada com aquela situação. Eu sabia um pouco porque aquilo dali começou. O Espírito Santo já tocava no seu coração? Já tocava, já começou a me incomodar, assim, por que eu estava passando por aquilo dali. E daí minha filha nasceu na madrugada, a parto normal, com 545 gramas. E aí eu nunca na minha vida, eu sabia que existia UTI neonatal, que tinha bebê tão grave, que aquilo dali tá todos os dias acontecendo. E ali eu fiquei 40 dias. Eu falo que eu passei 40 dias no deserto. Porque daí foi só eu e Deus e mais ninguém. Ali eu falo que é onde o filho chora, a mãe não vê, ninguém vê, é só você e Deus. E ali Deus começou a me amassar, começou a me moer, para mostrar para mim que era Ele que mandava. E um certo dia, quase prestes nos dias final, ali antes da Estela falecer, lembro que teve um culto lá fora, eu fui convidada e cheguei lá nesse culto. Eu estava sentada, bem quietinha lá no canto, e foi uma mulher pregar. E eu estava sentada assim, tão desanimada, eu estava prestando atenção no culto, mas estava só, a minha cabeça não estava lá. E Deus usou essa mulher para falar comigo. Aí essa mulher, ela pregou e ela falou assim, para todas aquelas mãezinhas que estavam ali, aquelas pessoas que estavam de acompanhante, falou assim, olha, eu tenho algo a tratar, Deus manda dizer que Deus tem algo a tratar com todos que estão aqui, com todo mundo. Aí ela chegou em mim, foi bem no cantinho onde eu estava e mandou abrir a mão. E ela falou assim, mas com você é diferente. E aí ela começou a bater na minha mão, né, esse Pentecoste, que nem a gente fala, né? Começou a bater na minha mão e começou a falar para mim que o Senhor tinha me avisado. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar muito. Ela falou para mim que não adiantava eu esconder atrás de gente, atrás de carro, até mudar de cidade, que Deus falou que Deus ia me pegar. E ela falou assim para mim que eu não iria ficar ali muitos dias, que logo eu iria embora. E aí eu fiquei super feliz, que eu falei, nossa, eu vou levar minha filha embora, né?
Só que quando eu cheguei no quarto, sentei, o Espírito Santo de Deus já começou a me convencer. Falei, como que eu vou embora com a minha filha com 545 gramas, né? Ela tá muito grave. Falei assim, eu não vou embora. E Deus começou a colocar que Deus ia recolher ela. Que Deus ia levar ela e daí Deus me preparou. Foi coisa de uma semana. Deus recolheu a Estela. Eu vim com ela nos meus braços, morta, de lá de Dourados aqui. Porque eu não deixei o rapaz do funeral trazer ela. E pra ele foi muito difícil também. Ele falou pra mim, moça, pelo amor de Deus, faz poucos dias que eu tô nesse emprego, né? Não pode. E eu falei pra ele, pelo amor de Deus, porque minha família do Paraná ia vir pra poder enterrar ela. E era muito pequeno, muito sensível. E daí ele falou assim, eu tenho 2 filhos. Ele falou, eu não imagino a dor que você tá passando, eu vou deixar você levar. Mas antes de chegar lá, você vai ter que colocar lá atrás. Aí, quando eu vim com ela de lá de Dourados até aqui na Viraí, foi daí 1001 coisas passou pela minha cabeça. Eu já sabia por quê. E o que eu mais sentia, Sabrina, naquele momento, era a vergonha de Deus. Uma vergonha imensa. E eu sempre pedia para Deus que quando Deus fosse recolher ela, que eu não estivesse sozinha naquele lugar. Porque eu via mãezinhas perdendo os bebês, tinha notícia, né? E ela estava sozinha. E eu amparava elas, via a dor delas, era muito difícil. E eu pedia para Deus que quando Deus fosse recolher a Estela, eu não estivesse lá sozinha. E bem no dia, Deus preparou com a minha mãe, na época meu padrasto. Minha irmã chegou bem na hora quando eu tive a notícia que ela tinha falecido. Aí eu vim embora para Naviraí, aí começou o meu luto, né? E eu falei assim, não, eu preciso procurar Deus. Aí eu comecei a buscar o Senhor. Comecei a buscar Deus e comecei a ir para o monte. E qual era o sentimento que você tinha em relação assim, nossa, Deus permitiu que a minha filha morresse? Qual era o sentimento que você tinha, além da vergonha? De culpa. De culpa? De que você não tinha obedecido? De culpa. Por causa da desobediência. Porque não tem nenhuma provação, Sabrina, que chega na nossa vida hoje, com o entendimento que eu tenho, tá hoje na presença do Senhor, que Ele nos avisa. Ele te avisa alguém, Ele usa alguém para te avisar, Ele te mostra e você sente. E eu fui avisada várias vezes. Não foi só nenhuma nem 2 vezes, foi várias vezes. Eu sei para onde os caminhos que eu andei, e Deus usou as pessoas falar comigo, pessoas que nem me conheciam. Falava que Deus tinha pressa, que queria eu na presença dele, que ele tinha algo na minha vida. E eu nem tinha, porque eu queria as coisas do mundo. E eu me sentia culpada e muita vergonha de Deus. E daí cheguei aqui, eu comecei a ir para monte, eu fui ter um verdadeiro encontro com o Senhor mesmo, forte. Eu falei, não, eu quero descer as águas. Aí eu me batizei. E Deus, nessa igreja, né, onde eu estava, e Deus usou o pastor da igreja para falar comigo, que eu estava buscando por algo, e Deus ia me dar um presente. Ninguém sabia que esse presente, entre 15 a 21 dias, Deus ia me dar. Só que, através desse presente, ia ter uma aprovação muito grande. Só que Deus mandava me avisar que Ele ia estar comigo a todo momento, a todo instante. Que Deus não ia me abandonar. Que não era para me esquecer isso. Ele repetiu várias vezes. Não esquece, mano, que Deus vai estar com você. E daí foi que 21 dias, Sabrina, certinho, eu descobri que estava grávida. E Deus me concebeu o Miguel, que é onde é o milagre, né? Onde tudo aconteceu. Deus me levou lá de novo. No mesmo hospital? No mesmo hospital. Aí descobri que estava grávida, fiz a cerclagem. E a cerclagem rompeu. Com 23 semanas, sumiu o fio da cerclagem. Fiquei no hospital, aqui na Viraí, para segurar ele. E você foi de novo? Fui de novo, para Dourados. Com mesma... Os mesmos profissionais que foi. Tudo que tinha acontecido com a Estela, aconteceu com ele? Com ele. Meu Tudo. Deus. Deus me levou de novo lá. De novo. Só que eu já tinha descido as águas. E eu estava preparada. caminhos. Deus me preparou. Deus me preparou para mim ir para lá de novo. Aí eu fui para a guerra. Deus me preparou para que eu estivesse lá novamente. E uns meses, mês de janeiro, eu fui participar de um chá, né? De chá de mulheres, eu nunca tinha participado. E lá nesse chá, Deus usou uma mulher para falar comigo, que veio de fora pregar, e falou para mim que eu tinha ido para a guerra. E nessa guerra eu saí muito ferida, muito machucada. Só que eu ia para a guerra novamente, Deus ia permitir que eu fosse novamente. Só que Deus estava me preparando para mim poder ir. E ela batia na minha cabeça, falou que tinha um capacete de ouro. Falou que na minha mão, de um lado da minha mão tinha uma espada de fogo e na outro tinha o escudo. E que eu ia estar preparada para aquilo novamente. Só que eu nem imaginava que Deus ia me levar novamente lá, para aquele lugar lutar, né? Para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida do Miguel. E daí eu fui para lá e ali começou novamente o Miguel, né?
Ele tava com quantas semanas? 25 semanas, ele nasceu com 700 gramas. E daí cheguei lá naquele hospital, começou a passar os dias, o primeiro dia que eu... E passou um filme na sua cabeça? Passou. Tudo que você já tinha passado? Tudo. E tudo de novo? E os mesmos profissionais, Sabrina, que cuidou da Estela, cuidou do Miguel. Os mesmos. Quanto tempo de diferença? Foi 5 meses. Nossa, foi bem rápido. Foi Foi bem rápido. 5 meses. Foi bem rápido. E eu queria muito o Miguel, E depois você que eu falou perdi da ela. profecia também, dos 21 dias. 21 dias, foi tudo muito rápido. Muito rápido. Muito. Deus preparou, foi tudo muito rápido. Daí cheguei lá, a primeira vez que eu fui ver o Miguel na UTI, a médica chegou e falou assim: mãe, você sabe que seu bebê é um prematuro extremo. Eu, particularmente, não dou dias de vida pra ele. Mas eu vou fazer de tudo pra salvar a vida dele da minha parte. Mas você reza, ora bastante, porque milagre não sou eu quem faço. E realmente, Deus usou ela pra falar pra mim, que era pra mim orar bastante, buscar, porque milagre não era ela que fazia. E daí foi Mas você tinha certeza. Eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Uma profecia. E eu falei pra Glória a Deus por também isso. que independente do que ele fizesse ali na minha vida, Sabrina, eu ia permanecer na presença dele. Por mais que me doía. Porque a sensação que eu sentia de culpa e vergonha era imensa quando eu trouxe a minha filha nos braços morta. Aquele sentimento eu não desejo pra ninguém. E daí eu sabia que eu tava fazendo aquilo lá por desobediência. E eu questionava muito a Deus também, Sabrina. Eu falava assim: Senhor, o Senhor não é o Todo-Poderoso? Quando eu vim embora, né? Com a menina morta. Por que o Senhor não salvou ela? O Senhor tinha esse poder. Eu ia ficar na tua presença. Não ia, né, Sabrina? Sabe que não ia. Deus conhece. Deus conhece o nosso Oh, coração. meu Deus do Que a céu. gente é muito falho demais. A gente É por isso que é promete, melhor não cumpre. obedecer, né? É melhor. É melhor do que sacrificar. E daí a médica foi passando os dias com o Miguel ali naquela UTI. Ele foi pegando peso, né? Foi desenvolvendo, teve intercorrência, teve dias gravíssimos ali com ele. Só que ele foi indo, foi indo. Só que ele não saía do respirador. O tubo era necessário para ele. E daí foi tentar estubar ele 7 vezes e não deu certo. A médica chegou em mim e falou assim: mãe, o Miguel vai fazer a tráqueo. Vai pra tráqueo. Essas foram as palavras que ela usou, vai pra tráqueo. Aí eu falei: não, doutora, tráqueo não. Que a tráqueo era inimiga minha. Você tinha medo dele ficar Tinha depois? medo dele ficar o resto da vida. Porque ela falou pra mim que poderia. Ele não ser reversível, ele ficar. Sim. E a última vez que tentou estubar ele, Sabrina, ela falou pra mim: olha, teve uma parada nele, ele ficou 15 minutos parado, e ela falou: você se prepara, porque a sequela dele vai ser grande. E daí... Você falou: eu repreendo em nome de Jesus. E eu, em nome de Jesus, eu repreendia. Sabrina, eu fazia cada coisa. Eu entrava com óleo ungido dentro daquela UTI. Eu ungia ele escondido. Eu ponhava a mão naqueles aparelhos e eu orava, e eu louvava lá dentro. E eu fazia de tudo, porque eu sabia que Deus alguma coisa ia fazer. Eu tinha que chamar a atenção do mestre. Você tinha certeza disso? Eu tinha certeza. E eu tinha que chamar a atenção de Deus ali, para aquele momento. Tudo que eu não fiz da outra, a outra era medo, desespero, eu me sentia sozinha. Eu tava sem Deus. Eu tava perdida. Olha aí a diferença. A diferença. Olha a diferença de estar com Deus e estar sem Deus. Você teve as duas Tive. mesmas. Você teve as mesmas. Aconteceu tudo de novo. E você, mais do que ninguém, pode dizer o que é passar por um momento de dificuldade, de tempestade, estando com Deus e estando sem Deus. A diferença. Essa foi a parte mais difícil, que foi quando eu perdi minha filha, né? Mas hoje eu sou consolada por Deus. Muito, muito. Eu aceito a vontade de Deus sobre a minha vida. Sim. E daí foi que o Miguel, ele foi passando os dias, ela falou que ele ia pra tráqueo, eu falei que não. E eu precisava assinar um papel pra que ele liberasse ele pra pôr a tráqueo nele, né? E daí veio o médico, fisioterapeuta, fono, todos eles vinham, falavam comigo, me explicava certinho o que era aquilo lá, porque eu tinha trauma daquilo lá, falava pra mim, eu falava: não, eu não vou assinar. E quando foi um dia, ela perguntou pra mim qual que era meus princípios, por que eu não queria deixar assinar, qual que era o meu problema. E eu já tinha passado por psicólogo, conversado Todo mundo queria te comigo. convencer. Todo mundo. Era pressão pra todo lado. Naquele corredor do hospital, não podia me ver Kelly, vem aqui, vamos conversar e tudo. E porque você não. Não. Porque já havia muitos dias, já meses, que o Miguel estava entubado, Sabrina. E é uma ordem deles lá, que não pode, né? Uma criança ficar tanto tempo entubada daquele jeito. E daí ela falou assim pra mim, falou assim, qual que era meus princípios? Eu falei assim: doutor, eu creio num Deus que pode tirar meu filho dessa situação, num Deus todo-poderoso. E daí ela meio que debochou assim de mim, eu senti, né? E ela falou assim: você tem que ver que Deus, ele já te deu uma resposta. Foi tentado estubado ele 7 vezes e não deu certo. Ela falou assim: Deus já te deu uma resposta. Eu falei pra ela: não, doutora, porque eu não sinto paz.
Aí ela não gostou muito que eu falei isso, virou as costas e saiu. E daí ali começou a passar os dias. Os dias foi difícil. Daí eu tive que, falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já orava, só que eu não profetizava. Não declarava. Não Você declarava, só pedia. só pedia. Tipo assim, aquele pedir de coitadinha, Deus não quer isso. Tem hora que você por tem favor, que, Senhor, Deus. tem hora que você tem que... Você não tinha se posicionado. Não. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma campanha Olha como é importante a gente se posicionar, né? e Porque a profetizar. Bíblia diz, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pedir vai ser feito. Que a gente tem poder no nome de Jesus. Então a gente tem que a gente tem que declarar coisas sobre a nossa vida, ainda mais sobre os nossos filhos. Você não concorda? Que assim, às Exatamente. vezes a gente fica, justamente a gente se coloca nesse negócio de coitadinho. Aham. Ai, se Deus quiser, se Deus quiser. Gente, você tem que também se posicionar. Você precisa do milagre. Você precisa do milagre. A gente tinha que fazer alguma coisa. E daí eu fiz uma campanha, sabe? De 10 dias de jejum e oração. Nesses 10 dias, eu tive afronta de tudo quanto é jeito. A minha mãe me ligou, falou pra mim que teve um sonho. E os sonhos, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitos sonhos é o inimigo que te mostra. Teve um sonho que o meu filho chegou em cima da caminhoneta, né, na época do meu padrasto, e tudo entubado. E ela falou, filha, assina o papel, vem embora, vamos cuidar do Miguel aqui em casa. E naquele momento eu repreendi ela. Eu falei pra ela, com autoridade, eu falei assim, tá repreendido, Satanás. Não ela. A boca que o inimigo tava Meu usando. Deus do céu. Falei pra ela no telefone, eu falei, tá forte, repreendido, Kelly. Satanás. Eu falei, mãe, acorda, mãe, que fé é essa que a senhora tem? Eu falei, foi a senhora que me ensinou os caminhos do Senhor. Meu Deus. Porque foi minha mãe não era evangélica na época, mas sempre me levou Mas assim, você vê como que o inimigo usa a Usa. vida de pessoas pra nos tentar. pra nos tentar, pra gente desanimar. Meu Deus do E céu, outra, que forte. que filha que não vai ouvir às vezes um conselho de uma era mãe. sua mãe, não era um desconhecido, não, Não. era uma sua mãe. E daí ela ficou em silêncio no telefone. Eu falei, eu não posso perder minha bênção que eu tô em comunhão. Eu desliguei o telefone. Aí naquela semana, meu esposo chega, minha filha, todo horrorizado, brabo. Kelly, eu já não aguento mais ficar vindo nesse hospital, porque ele ia todo final de semana. Pelo amor de Deus, assina esse papel e vamos embora. Vamos cuidar do Miguel em casa. E Que você- sofrimento. Você sabia que não era pra você assinar. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha aqui, mãe. Eu falei assim, olha, a Estela veio pra me mudar. Eu falei assim, mas o Miguel veio pra te mudar também. Eu falei, você sabe muito bem o que tem que ser feito. E ele só ia na igreja, mas não tinha tomado a posição também. Aí ele falou assim, eu não vou fazer troca com Deus. Eu falei, não é questão de troca, Maico. Vai quanto tempo que você tá na presença do Senhor, vai na igreja, recebe as bênçãos do Senhor, não quer nada com ele. Eu falei, eu e seu filho só vai sair daqui o dia que você tomar uma posição. E isso, eu tava em campanha, Sabrina. Então, eu sofri afronta de tudo quanto é jeito. Médico, sabe? Sim. E daí, quando foi um dia, o meu esposo me fala que ia batizar. Isso num sábado. No domingo foi o batismo dele e eu em campanha. No domingo, eu vim para participar do batismo dele. Ele desceu as águas. Na segunda-feira, eu retornei para lá, para Naviraí, para Dourados, né? Eu tava para lá, do hospital. Na terça-feira, era o último dia da minha campanha. E na segunda, quando eu retornei, aí a afronta foi mais ainda. A médica pegou e ela passou para conversar com as mãezinhas e perguntou para mim o que eu estava pensando. Que ali não tinha mais lugar para o Miguel, que ela ia mandar o Miguel para UTI pediátrica e lá eles se virava com ele o que ia fazer, porque ele estava tomando lugar de outras crianças que estavam ali. E ela irada comigo, brava, porque ela achava assim, ela chegou a falar para mim que eu não queria fazer a tráquea no Miguel por estética, para não ver o meu filho com aquilo lá. Mas não era. Porque eu não queria, eu sabia que Deus podia fazer alguma coisa. Sim. E daí eu falei pra ela assim, eu falei, doutora, tenta estubar ele a última vez. Se não der certo, eu vou assinar o papel. Aí ela falou assim, você pode tirar seu cavalinho da chuva, porque eu não vou fazer isso, ele não aguenta. E durante todo esse processo, eles faziam Eles simulavam, abaixavam os parâmetros do Miguel, mesmo ele entubado, pra ver se ele aguentava ficar, pra me mostrar que realmente o Miguel precisava fazer a tráquea. Eu sabia que ele precisava. Sim. Eu tinha toda certeza. Sim. Eu passava vergonha. Quando eu ia lá, o menino passava mal, ficava roxo. A saturação dele baixava. Eu sabia que ele precisava. Mas eu sabia que Deus também podia fazer alguma coisa. Sim. Deus Então era podia uma operar um guerra. milagre. Era uma guerra. E daí, E um monte de gente na tua cabeça. um monte. meu Minha Deus cabeça do uma céu. loucura. E daí, na terça, isso na segunda-feira, Sabrina. Aí eu fui pro quarto, depois que ela falou essas coisas pra mim. E daí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou assinar esse papel. Eu falei, vou assinar esse papel e chega com isso. Sabrina, eu saí dentro daquele quarto, naquele alojamento, que eu ficava lá com as mãezinhas. A hora que eu fui saindo assim, Sabrina, eu escutei uma voz. Amanhã é o último dia da campanha.
Sabe que por um minuto eu esqueci? Por um minuto, assim, eu esqueci. Porque eu tava em propósito com o Senhor. Eu falei, eu vou esperar até amanhã, então. Foi na terça-feira, que era o último dia da minha campanha. Levantei cedo, 6 horas da manhã, era o horário que eu levantava, que eu ordenhava. E tinha a parte da ordenha Isso também. depois de quantos meses? De 4 meses e tinha mais ou menos uns 10 dias. 4 meses, 10 dias. Que ao total eu fiquei 4 meses e 26 dias lá no hospital. Nesse último dia, eu fui, ordenhei e teve a visita 9 e pouco da manhã. Tinha um bebê muito grave, eu lembro que naquele dia tinha um bebê muito grave e ela não liberou muito tempo. Falou que era 5 minutos o máximo a visita. Por fim, entramos, vi o Miguel, coloquei a mão nele e falei assim, filho, a mãe hoje entrega você nas mãos do Senhor. Eu já tenho entregado, mas hoje Deus vai fazer de você o que for melhor. Coloquei a mãozinha nele, ali em cima do peito dele, e ele com aquela respiração mal, com aqueles tubos, sabe? Saí de lá e eu fui pra uma capela orar. Lá no HU que eu fiquei, né? Tinha uma capela lá e eu entrei lá sozinha. Não tinha ninguém. Dobrei meu joelho e comecei a orar, conversar com o Senhor. Isso era 9 e pouco da manhã. Era o teu último dia de O propósito. último dia de propósito. Você foi entregar, no caso? Fui entregar. Que 11h30 era liberado o almoço e eu almoçava esse horário. Como eu tava ordenhando, você sentia muita fome, muita sede. Sim. E foi que, naquele momento, eu comecei a orar, falei com o Senhor. E no final da minha oração, eu comecei a falar pro Senhor. Falei, Deus, eu tô aqui. Falei, faz tanto tempo. Falei, eu não aguento mais ficar aqui. Falei, eu cheguei no meu limite. E chorando. Falei, eu cheguei no meu limite. O Senhor me levou a outra. Eu entendi a sua vontade. Por mais que me doeu, eu entendi o teu querer. Sim. Falei, mas esse Deus, eu não queria levar embora de qualquer jeito. Tá todo mundo lá dentro duvidando da minha fé. Tá todo mundo, não acredita que o Senhor ainda opera milagres. Eu falei, meu Deus, me dá uma resposta. Se é um propósito do Senhor eu sair daqui com meu filho com tráqueo, conforta meu coração que eu venha assinar esse papel em paz. Porque como que eu vou, Senhor, cuidar do meu filho chegar na minha casa com tráqueo e com raiva quando fala em tráqueo pra mim? Como que eu ia cuidar dele, sabe? Aspirar ele, cuidar dele na minha casa e com raiva dele estar com aquilo lá. Sim, porque não era uma coisa que te trazia Que me trazia paz. Eu falei, Senhor, vem tomar direção. Daí uns minutos eu chorando, Sabrina. E daí eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, Senhor, mas está na Bíblia. Quantos milagres o Senhor não operou? O Senhor fez paralítico andar. O Senhor fez cego enxergar. Meu Deus, até morto o Senhor ressuscitou. Nesse momento, Sabrina, eu senti que tinha alguém comigo. Eu senti. Só que eu tentava abrir meus olhos, eu não conseguia. Não e conseguia. lágrima, eu chorando, não conseguia. Eu não conseguia abrir. Paralisou assim, eu sentia uma presença de alguém. Eu falei, nossa, será que tem alguém comigo? Só que eu não ouvia nada. Só que eu sentia. E nesse momento, eu falei, Senhor, eu comecei a profetizar. Eu falei, meu Deus, o Senhor tem poder. Jesus, vai lá agora naquela UTI. Vai lá agora. O Senhor ouviu o que a médica falou pra mim. Que ela não vai estubar mais ele. Se ela não vai, meu Deus, usa as mãos do meu filho, do Miguel. Vai lá agora. Ele não pode, mas o Senhor pode. Usa as mãos dele que ele vem estubar, sozinho. E ele nunca mais venha precisar de aparelho nenhum. E que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado. E eu comecei a falar para Deus. Falei, Senhor, eu quero que ela esteja lá. Porque eu quero que ela veja o que o Senhor pode fazer. E eu quero, meu Deus, que o teu nome venha ser glorificado. Não é para mim, nem para o meu filho. Eu falei, todos estão duvidando. Muita gente, eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, tem muita gente que nem acredita mais em milagre. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer. Aí eu comecei a profetizar sobre a vida do meu filho. Vida, que o Senhor viesse soprar o fôlego de vida no nariz dele. Olha. Sabrina, enquanto eu estava lá orando, o milagre estava acontecendo e eu não sabia. E as enfermeiras atrás de mim. Eu saí dali, eu lembro que era umas 11h20 mais ou menos, saí para almoçar. Quando eu subi naquele corredor, veio um monte de mãezinha atrás de mim. Kelly, aconteceu alguma coisa com o Miguel? Eu falei, não sei por quê, onde você estava? Aí eu não falei onde eu estava, né? Eu falei assim, eu estava ali. Ela falou assim, Kelly, vai lá na UTI, porque as enfermeiras estão atrás de você. Deve ter acontecido alguma coisa com o Miguel. E Sabrina, é assim, eles só vêm para te dar notícia, tipo, seu filho morreu. Eles não vêm para falar que seu filho tá bem. E aí, na hora, você gelou. Gelei, eu falei assim, meu Deus. Eu pedi para que o Senhor levasse também, se fosse da tua vontade. Eu falei, meu filho morreu. Era isso que vinha na minha cabeça. Você vê como que no momento você profetiza uma coisa e quando você recebe uma notícia, você não permanece com aquela posição. E Satanás E lança, Satanás né? lança. Lança coisa na nossa mente. Lança. Eu falei, meu filho morreu.
Sabrina, só sei que eu subi lá, não consegui nem almoçar certo. Pra gente passar, a gente ia passar no corredor, não onde meu filho tava, na UTI Nel. Só sei que eu passei aquele corredor, ó, correndo. Que eu não queria. Medo. Com medo de qualquer momento alguém me encontrar. Subi lá pro alojamento, fui lavar umas pecinhas de uma roupa minha. Não sei como que eu tive na cabeça de lavar peça de roupa uma hora aquela. A enfermeira veio atrás de mim. E aquela monte de mãezinha atrás. E você, meu Deus. A hora que ela falou assim, Kelly, eu lavando, né, as peças de roupa. Kelly, menina, faz mais de meia hora que a gente tá atrás de você e a gente te encontra. E você, eu tô aqui me escondendo, eu tô com medo do que vocês vão falar. Exatamente. Ai, Eu meu olhei Deus. assim pra ela, aquilo parece que parou tudo em mim. Eu olhei assim pra ela e ela falou assim, Kelly, a gente precisa de você lá na UTI. Foi as mesmas palavras que a outra enfermeira usou pra dar a notícia da Estela pra mim. Quando ela falou aquilo pra mim, aí lágrima, comecei a chorar. E daí ela falou assim, calma, Kelly, tá tudo bem com o Miguel, não aconteceu nada com ele. Aí, em vez dela contar pra mim o que tinha acontecido, ela começou a falar pra mim, Kelly, a gente admira demais a sua fé, com tudo que você passou. Aí ela começou a falar ali as coisas pra mim, e ela falou assim, olha, Kelly, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que o seu Jesus tá lá naquela UTI. Menina, Sabrina, na hora que ela falou aquilo pra mim, aí eu comecei a pular. Seu Jesus tá lá, Tá lá na UTI. Nossa, que forte. Aí eu comecei a pular e glorificar o nome do Senhor. Eu falei, comecei a glorificar, eu nem sabia o que tinha acontecido. Comecei a adorar o nome do Senhor ali, glória a Deus, as mãezinhas assim, sem saber o que estava acontecendo, as meninas que estavam ali. Ela falou assim, Kelly, a gente achou que o Miguel estava indo embora é morrendo, né? Os aparelhos dele começou a apitar tudo, e quando a gente foi ver, o Miguel estava com o tubo na mão. Aí naquele momento, Sabrina, quando ela falou isso pra mim, foi o mesmo que eu falei pra Deus. Falei, Senhor, usa as mãos dele, se ninguém pode, o Senhor pode. E ela falou que ele estava com o tubo na mão. Que ele tinha estubado sozinho. E ela falou assim, que ele tá lá bonitinho, respirando. Só que ele tá muito estubou sozinho. Estubou. Meu Deus, que forte. Aí, do jeito que eu pedi na oração, no último dia da campanha. No último dia da Último campanha, dia. olha como Deus é fiel. E daí, eu fui lá. Ela falou assim, a gente precisa de você lá, que ele tá muito bravo, né? E o que pode mais prejudicar ele agora é ele cansar e ele ter que ir pra tráqueo. Ela falou, Kelly, só que a gente tem uma coisa pra te falar. Ela falou assim, olha, se o Miguel ele não conseguir ficar sem o tubo, ele vai ter que fazer a tráqueo. Eu creio que isso é uma resposta de Deus pra você. Eu falei assim, é. Ela falou assim, só que também, Kelly, eu vou te falar uma coisa. Ela falou, você nem comenta. Ela falou assim, olha, se o Miguel ficar, respirar sem aquele aparelho, que é tratar de Deus é com a doutora, pra mostrar pra ela que a medicina não é 100%. Aí, aquele momento que ela falou aquilo ali, sabe, eu falei, Senhor, agora eu sei que o negócio não era só comigo aqui. Tinha um vínculo com todo mundo. Sim. Tinha um tratar com o Senhor com todo mundo. E daí foi que eu fui lá ver ele, Sabrina, coloquei. Quando eu cheguei naquela UTI, eu fui ver ele já tinha dormido, porque ela demorou demais ali conversar comigo, né? Eu não tive reação, nem cheguei a olhar assim pra ele. Eu olhava direto naqueles aparelhos. Eu não acreditava que ele tava saturando 98, 99. Respirando sozinho. Respirando, só que aquele, o capacetinho, né? Mas aquilo dali não era nada pra quem tava entubado e era impossível. Meu Deus, que forte. E, pra honra e glória do Senhor, no último dia de eu vir embora, que é muita coisa, né? A gente tem que cortar, senão vai ficar muito longo. No último dia de eu vir embora, eu queria muito ver ela e agradecer ela por tudo que ela fez pela vida do meu filho, né? A doutora. E o quarto onde eu tava cheio de gente, médico, enfermeiro, fisioterapeuta que cuidou dele, né? Eles tudo chorando, tudo motivo, porque pra eles também é uma vitória muito grande. E daí, de repente, a porta do quarto abre. Quando eu vi, era ela. E eu tava com o Miguel no meu colo, assim, bem pequenininho. Eu não tive reação pra nada. A hora que eu vi ela, eu já fui direto abraçar ela. Comecei a chorar e falei, doutora, muito obrigada por tudo que a senhora fez pela vida do meu filho. Falei, a outra eu não consegui levar embora, porque ela cuidou da outra. Mas isso aqui eu tô levando, porque Deus usou as tuas mãos. Eu falei, foi Deus que usou as tuas mãos para cuidar do meu filho todo esse tempo. Eu falei, que Deus te abençoe, que você continue sendo canal de bênção das crianças, né? Eu acho que ela se sentiu um pouco meio envergonhada, porque ela sabe de tudo que ela me afrontou ali, e eu sempre abaixava a cabeça. Deus nunca fazia eu repreender ela, falar nada. Ela me empurrou assim para trás e falou assim, para que você tá machucando ele, lágrima correndo do rosto dela. Porque ele tava no nosso meio. Ela falou assim, Kelly, eu só vim aqui para te falar uma coisa. Ela falou assim, cria o teu filho dentro de uma igreja, continua orando por ele, porque o teu filho é um milagre. Nossa. Aí, aquele momento, todo mundo chorando, sabe? Aí ali eu falei, Senhor, aqui acaba a minha missão. Falei, aqui eu entendi o que o Senhor quis comigo.
O Senhor me trouxe aqui e Ele me levou lá de novo, Sabrina, naquele hospital. Hoje eu entendo. Para Ele, me mostrou que é Ele que faz. Sim. É Ele que manda, é Ele que ordena. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida. É Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que faz tudo. Ele me mostrou. Sim. E não adianta nós querer colocar a mão onde Ele já escreveu tudo. Não adianta. E hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu tenho meus filhos. Miguel hoje já tem 5 anos, vai fazer Tem mais 6. 2? E Deus me presenteou com a Jade. A Jade era algo que eu pedia muito a Deus, porque o Miguel Ia ter achei uma que ia ser a menina, né? Jade. O Samuel achei que ia ser a Jade e Deus me presenteou. A Jade também foi profecia que Deus usou Que bom, glória a Deus. para me Meu dar Deus. ela. E graças a Deus, hoje assim, eu tenho meus 3 filhos. Foi tudo prova. 4 filhos. 4, Uma que tá no uma céu. tá no céu. E eu já tenho eles, assim, é o maior testemunho de vida que Deus fez na minha vida, é a vida dos meus filhos. E através da vida deles, hoje eu tô na presença do Senhor, porque foi através da vida da Estela. Eu tive que perder ela para mim ter vida hoje, Sim. para mim ter vida com Deus. Sim. Porque se isso tudo não tivesse acontecido, às vezes eu nem estaria hoje na presença do Senhor. Você estaria bem longe. Né? Estaria longe. E Deus conhece. E Deus sabe onde me pegar, né? Deus Foi sabe. dor. Foi dor que tem hora assim que eu lembro de tudo que aconteceu. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu consegui passar por tudo isso, né? Com a graça do Senhor. Sim. E Mas não hoje, deve ter sido e eu fácil. conheço pessoas, Sabrina, assim, amigas minhas, que teve filhos que perdeu, que hoje tá com depressão. E fala pra mim, fala assim, como que você consegue? Depois de tudo que você passou. Depois de tudo. E eu falo, é Deus. A gente querendo não tem que estar na presença do Senhor, Sabrina. Por mais que nos doa, a gente não entende trabalhar do Senhor. Sim. Só que vale a pena. Vale. Vale muito a pena a gente permanecer na presença do Senhor, independente do que Ele está fazendo. Amém. Muito obrigada pelo seu testemunho. Eu sei que você tem outros testemunhos maravilhosos, mas em especial esse do Miguel, que eu creio que é o testemunho mais forte, mais tocante de tudo, né, que Deus fez, ministrou durante aqueles 4 meses que você ficou lá. E, meu Deus, é muita coisa. É uma coisa tão sobrenatural que a gente não consegue nem entender a dimensão de tudo isso. Não. Né? Só você que passou mesmo, que sabe, e tá aqui hoje pra contar o testemunho pra gente. E pra glorificar o nome do Senhor. Amém. E hoje eu penso assim, o que eu poderia ter feito mais era glorificar o nome do Senhor. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas depois da prova você fala, por que eu não glorifiquei mais? Eu exaltei mais o nome do Senhor, né? Porque Deus é lindo em tudo que Ele faz. Sim, Deus é maravilhoso. E Ele não permite que a gente passe por algo sem ter um propósito naquilo. Tudo é um propósito. Tudo há um E propósito. um deles é eu estar aqui hoje, né? Com certeza. Que esse dia eu já acho que creio que já estava escrito por Ele. Amém, glória Hoje, a Deus. antes de eu sair de casa, eu falei, Senhor, eu sabia que um dia, esse dia chegaria. Eu não sabia aonde, quando, como. Mas foi escrito esse dia. Amém. E eu louvo o nome do Senhor, que pessoas venham a ser alcançadas através desse Amém. mais testemunho, né? E de outras pessoas que virão passar por aqui Amém. ainda. Se Eu Deus creio quiser, em nome de que Jesus. vai passar muitas pessoas e vai alcançar muitas pessoas que neste momento, às vezes, está precisando. Sim, Não acredita que Deus ainda pode operar o impossível. Deus faz o impossível, o sobrenatural. Amém, obrigada. Amém. Deus abençoe. Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Visto como Deus é maravilhoso, que Ele operou na vida da Kelly através da vida dos filhos, de tudo que ela passou, de tudo que ela contou pra nós. E é isso aí, que Deus seja glorificado, porque Deus é maravilhoso, né? Nós agradecemos a Ele por essa oportunidade de estar Graças aqui a Deus. contando pra vocês esse testemunho. Amém. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Fica com Deus.